O Tsad, ele é o 90, não é isso? Então, como ele é o 90, ele vai ter essa numeração de 90 dentro do nosso alfabeto. Então, ele vale 90 já na sua ordem, né? Ele vai ser a 18ª letra. A gente teve a 17ª letra, que foi ele vai ser a 18ª letra. O Tsad, ele, assim como qualquer letra que representa, né, o 9, vamos botar aqui, ele é um número muito especial. Além do Tsad ter essa forma, ele pode ter outra forma. Ele pode ser um Tsad final. Então eu tenho um Tsad que é normal e o Tsad Sofite. Sempre que ele for para o finalzinho lá da palavra, que ele for a última letra, ele se transforma. Ele também vai ter um número especial, ele vai representar o 900. E muitas vezes ele também pode representar o 90. Quando se trata de gematria, algumas gematrias, ele mantém o número 90. Mas quando você vai, por exemplo, fazer 901 ou o número 900, você usa aqui o Tsad final. O Tsad é uma letra especial porque ele é formado, olha, de um Nun, tá vendo? E um Yud. Então é como o Tsad ele representa um tzadik, né? É a palavra que se escreve tzadik, logo ele tem essa formação onde o Nun ele é mais curvadinho, né? E aqui a gente sobe o Yud, tá vendo? A gente logo tem o Tsad formado. Por que isso? O Tzadik, ele é um homem onde, não é, os 10 mandamentos, eles ficam pulando aqui nas costas do Tzadik, tá vendo? Então, através desses 10 mandamentos, ele é obrigado a se curvar e aceitar a força divina sobre si. Dentro disso, existem várias considerações. Nós sabemos que a primeira letra hebraica é um Aleph, a letra central é um Mem e a última letra é um Tav, como descrito aqui. O que acontece aqui é que, nesse caso, nós temos a palavra verdade. Veja, a verdade ela é formada dessas letras e todas as letras têm uma base no chão, tá vendo? Todas elas não oscilam, elas não têm como ter uma oscilação. Por isso, toda letra 9, ou que tenha um 9, como no caso do Tsad, né, que é tido como Tzadik, ele representa um Tzadik, um homem, e esse homem ele é um estudante de Torá, e através desse estudo de Torá, ele procura uma retificação da sua alma. Através dessa retificação, ele tenta fazer com que a alma sobressaia mais sobre o corpo do que o corpo sobre a alma. Entendendo assim, eu tenho aqui a palavra emet, que é verdade, que são formadas do conjunto das letras hebraicas, ou quer dizer, do Aleph até o Mem, a verdade, do Mem até o Tav, a verdade. E aí, como nós temos aqui 400 mais 40, mais 1, eu tenho 441, que é a palavra verdade. Logo, se eu corto os 0, eu tenho 4 mais 4 mais 1, que vai ser 9, tá vendo? Então, isso está ligado à verdade de toda a Torá. Por que o 9 é verdade?
Porque todos os números que são multiplicados por 9 sempre darão um número 9. Então, esse número 9 ele é muito especial, mostrando que a Torá ela não pode ter mentira. O próprio alfabeto hebraico, ele mostra que a Torá ela não pode ter mentira. E a mentira, ela é exatamente a questão mais errada que pode haver dentro de uma religião. Mas a mentira, ela se utiliza da verdade para completar aquilo que ela quer provar. Enquanto a verdade em si jamais pode aceitar mentira. Por isso que a Torá, ela é diferenciada dos outros livros. A mentira, ela só vem para enganar as pessoas, mesmo que ela esteja acompanhada da verdade. Então, ela vem para enganar e tirar você do alvo principal. Quando você sai do alvo principal, quer dizer, então, que você saiu do caminho que você tinha que seguir. O ponto forte disso tudo é que quando a gente usa a metáfora de se ter ali né, uma mira, né, onde você vai jogar ali a sua flecha, você precisa realmente de ter alguém que te guie para que você possa jogar essa flecha de forma certa. Ou seja, é preciso uma verdade absoluta para que você não erre esse alvo. Porque se você errar o alvo, o que, que vai acontecer? Você simplesmente errou porque foi enganado. Tá vendo? Você pode mirar até. Você pode achar que está certo, porque você tem a sua explicação sobre muitos assuntos, mas pode ser que você sempre vai errar esse alvo. Na questão da Torá, você tem que ter, não é, uma boa pessoa que esteja com você para que ela possa te mostrar como se joga essa flecha. Então, para que você possa copiar como se joga, então você tem que ter uma pessoa que vai realmente te mostrar a Torá de verdade. As pessoas que mostram a Torá distorcida para você vai fazer com que você erre esse alvo aqui, você não alcance o entendimento da Torá. Isso a gente fala, é uma metáfora, mas você imagine a seriedade do que é isso. A seriedade dentro daquilo que é o ser humano, com a sua alma, com a sua verdade, com as letras hebraicas, com a consciência que tem que ser criada, e ele tem que ser um tzadik, e como realmente isso está sendo construído dentro do ser humano. Dentro dessas questões da construção da Torá, a gente sabe que seguir a Torá, seguir esses ensinamentos não é algo fácil, não é algo para alguém que quer simplesmente arranhar o conhecimento ou quer aprender justamente para saber. No princípio, Deus até permite que isso aconteça. Mas esse conhecimento de Torá, das letras hebraicas, elas têm que levar você ao nível do 9, ou seja, ao nível da verdade, ao nível daquilo que você está alcançando, justamente para você chegar à retificação, o entendimento daquilo que você está fazendo nesse mundo. A Torá, ela não é um manual de como venha a ser feliz, de como venha ter um bom casamento. Não é isso. A Torá é um livro de conserto de alma. Quer dizer que eu, para consertar minha alma, eu descubro a Torá, através da Torá eu tenho a sombra do Eterno, porque o Eterno vai brilhar sobre mim, vai fazer uma sombra que não é literal, mas isso dentro dos meus níveis
de alma, níveis emocionais, níveis intelectuais, etc. Ali ele começa a mostrar o que está acontecendo de errado dentro de mim, e aí vão surgir situações onde eu vou ser não testado, mas apontado dentro daquilo que eu achava que eu tinha total controle. E quando esses momentos chegam, na maioria das vezes, aqueles que não são totalmente tzadikim ou tzadik, eles falham. E aí aparece a parte que é ruim da nossa essência. Por isso que um tzad ele é formado exatamente por um nun, que é 50, os 50 dias para receber a Torá, e é também o Yud, que é a parte desses 10 mandamentos, que é a questão da intelectualidade divina. Você não pode simplesmente galgar os degraus da Torá sem realmente entender ponto a ponto. Ou seja, ter um início de verdade e também terminar com a verdade. Mas no meio, a verdade ela tem que continuar. Ou seja, não tem ponto onde não possa existir a verdade. Não tem ponto onde a nossa alma ela pode agir sem a justiça. Essa justiça ela não é simplesmente aquela justiça que acusa o outro, é principalmente a justiça que acusa a gente e que vai nos levar a ter clemência do outro, porque justamente ao acusar o outro, nós também somos julgados. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos de ruim no outro é o que está dentro de nós. Isso é algo muito sério, que a gente tem que corrigir. Como o Tsad é a 18ª letra, é lógico que 8 mais 1 vai dar 9 também, não é? E ela tem esse Yud exatamente ali no topo, né? Isso vai estar no Zohar, explicando sobre essa situação desse Yud que está aí acima. O Nun, ele representa Oná. Vamos escrever aqui a palavra Oná. Oná. Então, a palavra Oná, ela significa engano e fraude. Então, quer dizer que a letra Nun, ela significa engano e fraude, e todos nós cometemos essas fraudes, erramos. E a grande fraude que tem aqui, não é, é pensar que o mundo físico é exatamente a fonte de toda a verdade e prazer. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse mundo, elas acham, dentro de paradigmas mentais, que tudo que está aqui é o verdadeiro prazer. Ou seja, tudo aquilo que ela tem na mão dela, tudo aquilo que ela pode conquistar aqui, é a maior realidade de todas. Nesse caso, quando o Yud se junta aqui com o nosso Nun, ele representa o intelecto divino. Então, ele é acrescentado a esse Nun, né, para nos ensinar que o mundo que nós estamos, ele é efêmero. E a fonte da bondade não é ele. Tudo que nós temos aqui não é o próprio mundo que dá para a gente, mas que essa bondade, essa alegria, né, que são consumadas dentro de todos nós, vem do divino. E por isso nós devemos nos concentrar na questão de ser um tzadik, de ser um justo. A primeira parte para você ser um justo é entender que tudo no nosso mundo é construído pela divindade. Ainda que aquilo que nós chamamos de real, natural e etc., possa parecer muito distante do divino, tudo que nós temos aqui só pode ter sido construído por uma força maior.
Ser um tzadik, né, você usar todas as suas forças para criar um mundo melhor, para você fazer um mundo melhor. Não para você exatamente, mas para todas as pessoas. E aí o que que acontece? Nós não podemos ser empecilhos para um mundo melhor. Nós não podemos participar de questões que não cabem a nós participar, porque tudo está nas mãos de Deus. Quando nós começamos a querer ser os salvadores do mundo, achar que nós temos que fazer o papel do eterno e falar que nós podemos levantar uma guerra armada, né? O que que acontece? A gente acaba atrapalhando toda a evolução da paz no mundo. E aí as pessoas acabam correndo para um lado contrário à paz, desde o momento que ela esteja em guerra por aquilo que ela acredite, que não é a Torá. Por isso que você vai ver durante toda a história, exceto agora que Israel voltou, montou um exército, etc., o povo de Israel sempre foi um povo pacífico e que só usava as suas armas para defender a terra de Israel, para defender o templo sagrado. E quando o templo sagrado finalmente, pela segunda vez, ele é destruído exatamente porque faltou unidade dentro do povo de Israel. Ou seja, eles já não tinham a altura espiritual da unificação de todas as coisas. Então, Israel, os cabalistas entendiam que se eles atacassem outros povos e que se eles matassem um outro ser humano, eles estariam destruindo um pedaço da própria criação do Eterno. A criação do Eterno nunca, a intenção do Eterno nunca foi que o mundo estivesse em guerra por nada. A intenção do Eterno foi que sempre todos nós pudéssemos ser justos, ou seja, chegar ao nível de que nós não iremos querer ferir nem mesmo os menores dos seres. Esse é o natural de um tzadik. Tanto é que tem vídeos na internet que você vai ver lá um monte de homens judeus, eles vestidos de roupas pretas, e quando tem um rato lá, e eles começam a correr do rato, porque eles não querem matar o animal. Eles entendem que, ainda que seja uma forma muito baixa de vida, é um ser que Deus colocou ali. Então, eles tentam ao máximo não ferir nada na Terra, porque eles também entendem que a Terra é um ente vivo. E como é um ente vivo, né, tem uma alma, a Terra tem uma alma, se você começa a ferir essa Terra, você começa a atacar o meio ambiente, matar demais os animais, devastar florestas, como nós fizemos, a Terra ela começa então a mudar a sua frequência. E aí o que que acontece? Quando a Terra muda essa frequência, ela então começa a mexer também com os corações e com as cabeças dos seres humanos, porque a frequência ela está muito mudada. Com isso vão surgindo novas doenças, novas situações desagradáveis, até na psique do ser humano isso vai acontecer. Por quê? Justamente porque o homem não entende que tudo é um só e que não adianta ele tentar impor as suas verdades e aquilo que ele acredita como dogma. É isso que acontece com o mundo. As divergências intelectuais, elas fazem com que as pessoas elas entendam que ela está certa e a outra está errada, quando na verdade o que ela vê de errado no outro, segundo a Torá, é o erro que está nela mesma. É um absurdo isso, mas é uma verdade. E aí o que que acontece? É, o próprio Tzad, ele chega na presença do Eterno e pediu para o Eterno criar um mundo com ele. E aí o Eterno falou que não criaria o mundo com ele
justamente porque todo mundo seria só de pessoas justas. E se assim fosse, nós seríamos como os anjos, que não têm o direito de escolher e lutar contra essas questões internas, também íntimas, né, do nosso ser, de querer melhorar e ser uma pessoa melhor a cada dia. E também de ter um certo orgulho de estar podendo mudar esses traços mais negativos. Ou seja, não haveria mérito, como a gente viu no caso da aula anterior, que Abraham ele teve que ter mérito para assim ir lá salvar o Ló. Ele não podia ir salvar o Ló se ele não tivesse mérito, se ele tivesse usado os méritos. Ou seja, quais eram os méritos que ele tinha? Que ele ajudava o pobre, que ele ajudava o necessitado, que ele ajudava as pessoas a entenderem a Torá, que o único objetivo que ele tinha era esse realmente. E que ele não precisava ter todos os suas vontades, seus desejos atendidos, porque realmente ele gastaria tudo aqui e quando chegasse do outro lado ele não teria nada. E é exatamente o que as pessoas fazem. Elas pedem tudo aqui, recebem aqui e quando chega do outro lado, elas não têm nada para receber. E o Eterno fala assim: pode mandar toda a felicidade, manda toda a paz, manda toda a alegria, manda iate, manda também, sabe, o prêmio que ela quiser, ela vai ser dona de tudo. Mas no outro lado não tem Olam Rabá para ela. É como se a pessoa não tivesse mérito, recebesse sem ter mérito, e quando chega do outro lado, ela tem uma grande surpresa. Aí ela vai olhar, vai pensar, vai ver o quantitativo de dinheiro que ela tinha, ou seja, de méritos espirituais nenhum, não tinha dinheiro espiritual nenhum, como que ela conseguiu aquilo, e aí ela está em déficit. E aí, quando ela entende, então, que ela está devendo lá, o que acontece? Ela tem que voltar para pagar aquilo que ela ficou devendo. Na próxima vida, então, ela vai ter muito sofrimento, muita batalha, até que ela acerte. Para que ela acerte, ela não pode simplesmente pegar e sacar um dinheiro do bolso e ir lá e não, agora eu tô não, tô pagando. Não, ela vai pagar com vida, com as mesmas moedas. Ela fez as pessoas sofrerem. Se ela foi omissa, todas as situações que Deus colocou na frente dela para que ela tivesse a oportunidade de ser uma boa pessoa, vai ser mostrada para ela. E, infelizmente, se ela não chegou ao nível de tzadik, o que que aconteceria? Né? O que que acontecerá, perdão? É que ela não vai ter mérito nenhum do outro lado. Ela não é um tzadik, ela nem pensou em começar a ser um tzadik. Quando então ela vai para a religião, ela não vai para se consertar, ela vai para pedir. E aí, ao invés do Eterno ser o rei e ser o dono que ordena, etc., ele passa a ser um servo. As pessoas usam Deus como servo. E aí acham que Deus tem que servir toda a vontade dele, como se Deus, o Deus deles, precisasse que ele falasse com esse Deus, que ele explicasse para ele que ele está sofrendo e que ele precisa daquilo, e como se Deus não soubesse de nada. A questão aqui, então, é que a gente tem que entender, não é? Que a verdade de ser um tzadik é que você reconheça que Deus está acima de tudo e que não tem nada errado na sua vida, nem com o seu interior. Na verdade, o que tem que ser mudado no seu interior é aquilo que somente você pode fazer. Ninguém pode ter uma chavezinha mental que vai lá dentro do seu cérebro e mude quem você é. Só você pode dar essa partida. Só você pode querer mudar.
Mas querer mudar não é entrar num processo, alucinado, de que, de repente, você vai entrar, numa questão de depressão ou uma questão de tristeza e etcétera. Não, é querer mudar e aprender que essa mudança, ela pode ser feita de forma honesta e contínua, cada dia mudando um pouquinho daquela personalidade negativa que você tem. É lógico que dá trabalho mudar, é lógico que se construir um caráter muda, demora, perdão, e que precisa de um esforço, não é? Sem esse esforço não se consegue mudar essa questão interna. Lá no Piquet Avot, né, diz que a ética dos pais, no 5:22, e Rashi comenta, né, sobre a Mishnah, ele diz que quando alguém chega aos 90 anos está curvado, né, a palavra é lachuar, no nível físico. Isso significa que aos 90 um homem está curvado de fraqueza. Num plano, isso representa um plano espiritual. E isso também, nesse plano espiritual, representa o conceito de humildade. Quando alguém chega aos 90 anos, torna-se tão espiritual e humilde que se curva perante Hashem. Ele não é mais um personagem independente, mas uma extensão do próprio Deus. Por quê? O homem, quando ele vai envelhecendo, ele vai entendendo as profundidades do que ele viveu e do tempo que às vezes ele gastou com a infantilidade, né, que ele tinha naquele momento, por não ter aprendido a Torá, por não ter sido ensinado, e também porque aquilo fazia parte da caminhada dele. Aos 90 anos, a pessoa, ela então chega a esse nível elevado de prece, tem a capacidade de sentir uma conexão direta com Deus quando reza. Além disso, está explicado no Midrash Shamuel que a palavra lachuar significa reza constante. Então, nessa idade, geralmente quem chega perto dos 90 anos, a pessoa vive rezando muito, ela reza, reza, por quê? Ela entende que a questão toda está chegando ao final, a vida está passando e que ela tem pouco tempo para consertar. Então, essa conexão que ela vai ter, não só nessa idade, porque também a pessoa pode chegar a uma maturidade espiritual antes, como a gente viu na questão das outras letras, e que ela agora entende que ela não existe, né, que um tzadik não existe para o seu próprio benefício, mas para servir e ser uma extensão de Deus. Por isso que as pessoas procuram, né, as pessoas que são justas para rezarem por elas. Elas sabem que a reza de uma pessoa justa tem muito, muito valor nos céus. Muito bem. Então Deus ele vai colocar os justos nesse mundo para atestar o fato que ele existe. E aí a gente vê isso no Sefer Haikarim, no livro 3, capítulo 8 e 12. Em virtude de nossa conexão com os tzadik, que muitas vezes não podem estar aqui já nesse plano, e a crença de que eles existem, somos dotados com um canal através dele para nos conectarmos a Deus. Tanto é que quando o povo de Israel ele está preso no Egito, eles não saem pelos seus méritos, mas eles saem pelos méritos dos patriarcas. Aqueles patriarcas deixaram méritos guardados para que o povo de Israel pudesse sair daquele cativeiro, porque senão eles não teriam força espiritual para sair do cativeiro.
Como foi falado anteriormente, essas duas formas do TSAD, né, o curvado, que está aqui, e o ereto, né. Então, a gente aprende, né, que esse tzadik aqui, que é ereto, que representa esse tzadik ereto, representa o Baal Teshuvá, aquele que se esforçou para melhorar sua conexão com Deus e retornou à sua natureza sagrada essencial. O tzadik curvado nasce justo, mas ainda não atingiu o nível de um Baal Teshuvá, veja. Então, ele nasce justo, mas ele não atingiu o nível do Baal Teshuvá. A gente aprende, não é, que até um completo tzadik não pode ficar no lugar de um Baal Teshuvá. Isso está no Código da Lei Judaica, do Rambam, nas leis de Teshuvá 7.4. Então, nem um perfeito tzadik ele pode ficar no lugar de um Baal Teshuvá. E por que que isso funciona? Justamente por causa da questão do mérito. Vamos lá. Se você... vamos fazer aqui uma ideia de como isso funciona. Nós temos aqui uma estrada, aquelas estradas que a gente vê por aí, de corrida e etc., né? Aí temos uma maratona aqui nessa estrada. Essa maratona, nessa nossa estrada, tem uma pessoa muito, muito boa de corrida, jovem, nas suas perfeitas condições. Então ele está aqui, ele é diferenciado e ele vai ser o campeão certamente, porque ele tem todas as qualidades, né, para ser o campeão. Com essa pessoa aqui, eu tenho pessoas que não estão qualificadas para essa maratona. Vamos botar aqui uma pessoa que não tem a total mobilidade das suas pernas. Então ele está aqui, ele não tem aquela mobilidade. Esse aqui chegou no final, tranquilo da corrida, está lá, recebe os aplausos, todo mundo tira foto, ele sai na primeira página do jornal. E esse aqui não tem todas as habilidades, ele vem devagarzinho, e essa caminhada aqui para ele se torna terrível, porque ele vai ter vários obstáculos, o que não aconteceu para o outro, mas no seu nível ali de ação dessa pessoa, ela vai ter vários obstáculos, e para ela, essa corrida aqui não foi tão simples, ela teve que ter muito, muito trabalho para fazer isso. Ela tinha uma dificuldade física, então ela tinha hora que ela tinha que passar por um lado, tinha que passar pelo outro, e aí ficava muito difícil realmente para ela. Então provavelmente, ela vai chegar horas depois daquela outra pessoa. E como ela está numa cadeira de roda, ela tem que vir para cá e passa por essa dificuldade, tem um buraco e o esforço que ela tem que fazer é muito maior. Então ela já vai chegar aqui exausta, em prantos, já não está aguentando mais. Quem é que teve mais mérito? Ele teve mais mérito porque esse aqui tinha tudo, tudo já preparado para ele, enquanto esse aqui, não, ele se esforçou muito. E é assim que a gente entende um Baal Teshuvá. Um Baal Teshuvá, muitas vezes ele pode ter se envolvido com sexualidade errada, ele pode ter participado de coisas horríveis e que ele pode ter gostado, porque nenhuma coisa ruim em si, para o corpo, é ruim. É muito bom você cometer certos erros para o corpo, não é? E a pessoa se vicia naqueles erros. Então, para ela ser um Baal Teshuvá, ela vai ter que lutar contra isso tudo. Todos esses traços negativos, todas as questões que ela fez naquele tempo, ela não vai mais poder fazer. Por isso que o primeiro Baal Teshuvá da Torá é o Caim, que cometeu um assassinato.
Então ele se torna o primeiro Baal Teshuvá, exatamente porque ele também foi o maior pecador que existiu, porque ele inseriu na humanidade a questão do assassinato. Então, dentro disso tudo, né, todos os erros que ele cometeu antigamente, aqueles atos falhos, eles se tornam agora em mitzvot, mas numa mitzvot forçada, porque se ele tinha aquele costume errado e ele conseguiu manter esse traço negativo preso, então ele tem muito mais mérito, mas muito mais mérito mesmo do que o tzadik perfeito, que nunca teve desejo de fazer aquele erro. Ele era aquela pessoa espiritual perfeita, então, para ele, nunca passou na cabeça dele cometer um erro. Então, além dele ser amado por Deus, o Baal Teshuvá é muito mais amado. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve levar em conta que nós estamos nesse nível aqui, ó, correndo para ser um tzadik. Ainda que alguns não sejam tzadik, mas as pessoas estão lutando para isso. Ninguém está todo dia estudando 3 horas de Zohar, Kabbalah, para ser uma pessoa normal, não é verdade? Ou simplesmente para ter no currículo que eu sei. A gente está aqui porque realmente a gente corre atrás de ser pelo menos uma pessoa mais justa nesse mundo. E isso é possível para todo mundo que quer realmente mudar. Por isso que através desses nossos atos nós elevamos todas essas nossas fagulhas ruins, nós elevamos perante o Eterno e nós começamos a mudar perante Ele esses desejos ruins. O Eterno vê a nossa força, que nós somos quem? O cadeirante aqui, ó, tá vendo? Nós somos o cadeirante. Uns estão aqui, ó, uns estão aqui no comecinho ainda estão começando a percepcionar, então talvez estejam que nem um bonequinho ali, bem tristezinho, né? Outros já estão começando a dar aquele meio sorriso, e daqui a pouco o sorriso vai vir, porque a pessoa está realmente buscando. Então, cada barreira que ela vai vencendo, cada barreirinha que ela vai vencendo, ela vai vendo que ela é capaz e que ela está diferente do que ela começou. E aí o que que acontece? É realmente o antídoto da Torá funcionando dentro da pessoa. Quando o Mashiach chegar, e a gente sabe que Mashiach é o Zohar, ele trouxer o entendimento, né, para todos nós, para todas as pessoas, né, ele vai trazer muito mais ensinamento de Torá. Ninguém mais vai ficar tendo essas discussões para saber o que é a Torá, como funciona a Torá, quem é que está realmente certo, o que acontece aqui e ali. Não, todos esses purões ali, né, da nossa alma, vão ser tirados. Toda aquela questão que a gente recebeu fora da Torá, aqueles ensinamentos, todos eles vão sair. E todos nós vamos nos tornar, o mundo todo, um grupo de justos, um grupo de pessoas que realmente vão ser lecionar aqui, ó, a pessoa que fez tudo errado, se juntando com o Tsad e se tornando um tzadik.